Na última terça-feira, dia 21 de março, foi comemorado o Dia Mundial da Síndrome de Down. A data é de conscientização global para celebrar a vida das pessoas com essa síndrome e para garantir que elas tenham as mesmas oportunidades que todas as outras pessoas. No Brasil, ela ocorre em 1 para cada 700 nascimentos, o que totaliza uma média de 270 mil pessoas com síndrome de Down. Para falar sobre esse assunto tão importante, a gente recebe aqui na nossa casa a geneticista a doutora Carla Franck, que vem acompanhada da Maria Cláudia Sampaio. Que gostoso esse bate-papo, chega mais para a gente conversar junto. Sejam bem-vindas, boa tarde! Boa tarde, obrigada, Bia. Boa tarde. Doutora, quando a gente fala um pouquinho, né, do dia da conscientização, enfim... É importante a gente dizer para as pessoas que esse dia existe por algum motivo. O que vocês pensam quando a gente fala assim, é o dia da conscientização da pessoa com síndrome de Down, por exemplo? Quando a gente fala o dia da conscientização, a gente celebra a inclusão. A gente celebra a honrar e respeitar as diferenças, né? Entender que cada um é único e que todos somos uma única família, que é a família da humanidade. Então a gente celebra entender o outro, incluir o outro no trabalho, na vida, no dia a dia, enfim, a gente celebra a humanidade. Que bom, não é? Demais, demais. Celebra e respeita. Celebra e respeita, exatamente, é isso aí. Quando a gente fala em síndrome de Down, o que ela é, doutora? Ela é uma condição humana, é um jeito de estar no mundo, uma condição humana que é caracterizada pela presença de um cromossoma a mais do par número 21. Só para a gente entender melhor, todo mundo tem dentro de todas as células 46 cromossomos, a maior parte das pessoas, né? 23 vem do pai e 23 vem da mãe. As pessoas com trissomia 21, elas não têm 46, têm 47. Esse cromossoma a mais é do parzinho número 21. Então é a trissomia cromossomos 21, 3 cromossomos 21. Então é uma forma de estar. Aquele cromossoma a mais, ele tem uma função, ele traz algumas características, ele interage com os outros cromossomas, né? Então ele traz algumas características, mas é uma forma de estar no mundo, não é uma doença, é uma condição humana, que tem algumas particularidades que a gente cuida. Boa. Quando a gente fala de trissomia, né, 21, trissomia 21 e síndrome de Down, é a mesma coisa, doutora? Então, qual que é o jeito certo de falar, né? Exato. Gente, todos os jeitos são certos, de verdade. Mas a gente prefere a trissomia 21. E vou te dizer por quê. Então, assim, tudo é certo, as pessoas podem escolher, e eu vou dizer por que eu escolhi a trissomia e as pessoas escolhem em casa, né? Porque, assim, a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas de uma causa. Síndrome da gripe, coriza, é uma síndrome. Então, quando eu falo a síndrome, eu já penso em tudo em relação a uma condição, uma doença, vamos dizer assim. E Down, tem muita gente que pensa que é Down no oposto de AP. Ah, é uma síndrome Down, né? Não, é por causa do John Langdon Down, que nem era proprietário da síndrome e nem tinha a síndrome, né? Então, quando a gente fala, olha, tá entrando uma criança ali com síndrome de Down, você já imagina tudo que a síndrome pode causar e você primeiro vê a síndrome, depois você vê a criança entrando. Mas se eu disser que ali está entrando uma criança com trissomia 21, você fala, bom, é uma criança como todas as outras, mas que ela tem um cromossoma 21 a mais. Então, deixa eu olhar para aquela criança e ver o que aquele cromossoma causou nela. Então, quando a gente fala trissomia 21, tem menos preconceito, porque é o que é. Eu vou olhar a pessoa e entender o que aquele cromossoma a mais causou nela. Mas os dois jeitos são certos. Mas é muito interessante isso que você falou. Eu acho que a gente vai aprendendo, né, melhor. Até, por exemplo, a Maria Cláudia, né? Quando as pessoas falam assim, Maria Cláudia, não sei o quê, tem gente que ainda fala portador. Qual que é a forma certa? Como você gosta de ser conhecida, Maria Cláudia? Eu sou uma pessoa normal, sou uma adulta, uma mulher feita e que gosta de fazer muitas coisas legais, né? Coisas assim que todo mundo gosta de fazer, né? E que eu gosto de arrumar minha cama. E que tem um cromossoma a mais, né? É, isso mesmo. Quer arrumar a cama, quer lavar chinelo, lavar calcinha. Você gosta de organizar tudo sozinha? Eu gosto de fazer tudo. Eu gosto de limpar meu quarto, de arrumar minha cama, de lavar calcinha, de lavar chinelo.
eu arrumo minhas frutas. Então, concorde todo mundo que Maria Cláudia gosta de ser chamada de Maria Cláudia. Exatamente. Não é? É porque é um nome composto, né? O meu nome. Lindo, não Né? é? E sua mãe que colocou. É, foi a minha mãe e o meu pai, né? Eles colocaram o meu sobrenome, porque o meu sobrenome é grande. Ah, e aí o seu nome fica Maria Cláudia, que é mais fácil para todo mundo guardar. Mas, em geral, a gente não fala portador, né? E as pessoas não mais, usam né, doutora? muito isso ainda, portador, né? Uhum. Então, a gente não... É uma pessoa com T21. Porque ela não porta, né? Ela não carrega, Exato. como portar uma mochila, né? É pesado, né? É pesado. Então, ela não pode tirar a mochila. Eu estou portando e agora eu tirei. A gente fala, é uma pessoa com trissomia 21. Né? A trissomia não me define. Exato. É uma característica minha, mas não me define. E Então, por falar em características, quais são, doutora, as características? Então, as pessoas com trissomia 21, elas têm alguns sinaizinhos mais frequentes. Por exemplo, a questão da deficiência intelectual, né? A questão da baixa estatura, uma tendência maior ao sobrepeso. Metade delas tem cardiopatia congênita, nasce com uma alteração cardiológica, muitas vezes precisando de correção cirúrgica. Existem algumas questões imunológicas frequentemente associadas à trissomia 21, uma facilidade maior de infecções de vias aéreas, podem haver malformações gastrointestinais, enfim, né? Fisicamente tem o olhinho mais puxado, tem alguns sinaizinhos faciais que chamam a atenção e que fazem a gente também fazer o diagnóstico, né? Mas é muito variável de pessoa para pessoa, né? E uma coisa que as pessoas confundem muito é assim, os sinais clínicos não têm a ver com a cognição, com o entendimento, né? Com a inteligência, não tem a ver, né? Aquela história a gente não julga o livro pela capa, Sim. vale para todos, inclusive para T21. Exatamente. E às vezes quando a gente observa isso, até falando do próprio livro, a gente deixa de viver histórias e conhecer muita coisa por isso, não é? Tem uma coisa que eu gostaria muito de falar, que é o seguinte, as pessoas com trissomia 21, elas compreendem melhor do que elas se expressam. Então, se você julgar a pessoa pelo que você está ouvindo e não olhar realmente para ela, você vai nivelá-la por baixo, você vai usufruir menos do que o potencial dela, né? Então, ter a paciência de escutar, né? Olhar com olhos de entender e você vai ver que ela tem um potencial maior, em geral, do que aquilo que você está enxergando. Então, também é um convite a gente ter presença para se relacionar, né? Em tudo, né, doutora? Em tudo. Eu acho que a gente tem que ter essa presença com todas as pessoas e todas as vezes que a gente pergunta algo para alguém, a gente tem que ter essa coisa de ouvir, saber ouvir, não é? Assim se formam os diálogos. É isso aí. Não é? Isso mesmo. Quando a gente também fala de T21, doutora, a gente fala um pouquinho de qualidade de vida. E às vezes quando o bebê nasce, o que seria uma boa dica para a gente dar para os pais, para que ele também nasça junto com essa criança, de uma forma em que possibilite que ela tenha tudo na vida. Se ela gosta de um esporte, que seja a escola, que seja a parte social, o que é interessante a gente falar para os pais? O que é mais importante, acho, no momento do nascimento, é o acolhimento. Então, assim, olha para a equipe médica e de saúde que está em torno de você. Se essa equipe médica tem que ter um olhar acolhedor, né? Tem que te dizer e te mostrar que a trissomia 21 não é uma sentença, né? Ela é um diagnóstico e vai dar tudo bem, que tudo vai dar certo e que existe uma rede de apoio para, junto com você, né, com a sua família, fazer teu bebê e vocês expressarem o melhor de si. Então, acho que a primeira coisa é buscar uma equipe que entenda de trissomia 21 e que te acolha verdadeiramente. E aí sim, ter um foco na qualidade de vida e no envelhecimento saudável desde a maternidade, tá? A trissomia 21 é um modelo de envelhecimento precoce. Então, tudo aquilo que você faz para uma longevidade saudável é muito importante desde o bebezinho. Então, vai atrás de uma equipe que entenda de trissomia 21 e que busque manter a saúde e não ficar olhando para a doença. Então, uma equipe, informação de qualidade, não vai buscar qualquer informação, não sai no Google It, né, para ver o que... Vai atrás de gente que entenda, conhecer outras pessoas, fazer uma rede de suporte de qualidade.
né? Porque tem muita coisa do que você vê na internet, do que você vê por aí, é um paradigma passado. Antigamente, né, no século passado, a gente se preocupava muito mais com a criança com T21 para ela viver, com a cardiopatia, com as doenças, que não passavam dos 30 anos de idade. Hoje passam dos 70. Então, hoje a preocupação é qualidade de vida. Então, tenha um olhar de celebração, porque existe muito conhecimento hoje para que essa criança que está nascendo seja uma criança feliz e longeva. Que bonito. Eu queria que você contasse um pouquinho do Elo 21, porque depois eu quero que a Maria Cláudia fale da experiência dela também. O que vocês proporcionam lá, doutora? O Elo 21 é uma associação que nasceu para T21, mas hoje ele abarca praticamente todas as síndromes genéticas, né? E que ele visa olhar para a criança, o adolescente, o adulto que tem uma condição genética, a trissomia 21 é a principal delas, porque é a mais frequente, mas também olhar a família como um todo, para que todos possam expressar o melhor. Então, a gente tem várias especialidades médicas, várias especialidades de reabilitação, várias terapias, né, psicóloga, enfim, é uma rede enorme de profissionais que estão ali e que eles têm um diferencial de se conversarem sobre cada paciente e combinar com a família e com a pessoa o que a gente vai fazer, o que a gente vai buscar, né? No sentido da salutogênese, de manter a saúde. Mas é um atendimento muito integrado de toda a equipe, buscando a saúde, a satisfação, ressignificar a vida, né? Que gostoso isso. Como é a sua experiência lá? A minha experiência foi legal, eu gostei muito, né, de ter conhecido o Elo 21 e tudo. Eu conheci várias pessoas legais, especiais, e que eu adorei. O que mudou pra você? Você ficou mais falante? Conta pra mim. Eu sou uma pessoa falante, eu tenho memória de elefante, é claro, né? Eu lembro de tudo, né? Que eu gosto muito de falar das pessoas que eu gosto, que eu amo e que eu adoro mesmo, né? Que eu sou simpática com todo mundo, eu sou uma pessoa especial, mesmo com esse síndrome de Down que eu tenho, que eu sou especial para todo mundo, para minha família, para os meus amigos, para todo mundo que convive comigo dentro da minha casa. E que o Elo 21 é como se fosse uma casa para mim, que lá hoje eu fui bem recebida, que eu tenho várias pessoas especiais no Elo 21, que são pessoas boas, que eu amo de paixão. Amo o Dr. Alex, que é uma pessoa boa, que ele que ensinou tudo isso daqui para mim, que é um verdadeiro sonho da minha vida, de ter conhecido pessoas boas como vocês. E que eu tô adorando participar. Que gostoso isso. E o que você quer para o seu futuro? Quando você pensa em inclusão, por exemplo, o que você espera das pessoas? O que você quer para o futuro? O meu futuro, eu gostaria de ser várias coisas. De poder viajar o mundo afora. Legal. O que mais? Eu já conheci, eu conheci Portugal. Olha que chique. Que eu viajei com meu pai uma época, em 2006. Né, que eu viajei de avião e tudo com meu pai, com a minha irmã, a gente foi junto para Portugal, para Paris, Euro Disney, aí teve Lisboa, Guimarães. Que gostoso! Então você quer fazer vários países. E é isso que você quer fazer, viajar. É viajar. É viajar, mas eu gostaria de conhecer outros países. Gostaria de conhecer Jerusalém. Olha que bonito. Itália. Roma, Londres, Nova York. Mas ela tá muito chique, Paris. doutora. Ela e o planeta inteiro, né? Não é? Ela e todas as pessoas com qualquer quantidade de cromossomos, né? Exatamente. Querem exatamente a mesma coisa. E quando a gente fala em inclusão, doutora, e futuro, o que você espera? Essa é uma pergunta, eu espero que a gente tenha realmente inclusão, que todas as pessoas possam se olhar de igual para igual e também respeitando as diferenças, que as pessoas possam ir para a escola, que as pessoas possam se relacionar, que as pessoas possam expressar o melhor de si, que as pessoas possam se amar, se tolerar, se respeitar. Acho que inclusão é isso, ter as mesmas, ter oportunidade, né?
não ser julgada, não ser pré-julgada. Acho que é isso. E acho que as coisas estão melhorando. O caminho é enorme para frente, mas a gente tem visto uma melhora constante, né? Assim, tem muita gente. Sair com meu pai. Mas tem tanta coisa ruim, mas tem tanta coisa boa acontecendo. Acho que as coisas estão caminhando. O próprio movimento em relação ao Dia Internacional da T21 é um exemplo disso. E eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue entender e respeitar. Eu acho que o respeito, a educação, né, a boa escuta, elas devem partir para todas as pessoas, né? E a gente deve usar isso sempre na nossa vida. E quando a gente tem alguma dúvida, a gente deve ter uma certa educação de perguntar. Exato, não ofende. É só isso, não vai ofender. É só isso, não ofende. Eu digo que trabalhar com a T21 fez com que eu fosse melhor como pessoa, né? Porque a T21 ensina muito. Quando você trabalha com inclusão, você aprende. Quando você aprende a ouvir, aprende no envelhecimento precoce, você também aprende o que é melhor para todos. Então, quando você orienta alimentação, sono, atividade física para uma criança com T21, é o que você deveria para todo mundo. Então, é um aprendizado. A inclusão gera desenvolvimento humano. Doutora, eu já falei para a doutora isso, já fiz um convite para ela, mas quero fazer aqui também, para a gente conhecer um pouco mais da Elo 21, conhecer o trabalho de vocês, conversar com as pessoas que estão lá, que a Maria Cláudia gosta tanto. E eu acho que é uma forma da gente incluir cada vez mais, certeza, né, vai na ser um nossa prazer vida. receber vocês lá, receber todos com muito carinho, muito amor, porque lá é o que mais tem, ciência e amor. Que gostoso. Obrigada por Muito vocês virem aqui pelo hoje. Convite, obrigada pela oportunidade. Obrigada. Você gostou de vir aqui hoje? Eu gostei Gostou? de vir aqui, sim. Você até passeou, que eu fiquei sabendo. Você foi na Santinha? Eu fui, sim. Eu toquei a parede lá. Eu fiquei bastante feliz, emocionada. Gostei muito e foi muito legal. Foi uma coisa gostosa. E eu fiquei arrepiada, fiquei emocionada. Minha mãe também ficou emocionada também. Que gostoso. E que foi muito legal, né? Foi prazeroso, né? Ter conhecido esse lugar tão lindo, tão maravilhoso e tão mágico. E que eu quero abençoar todo mundo aqui, porque todo mundo aqui é maravilhoso. E que a Nossa Senhora da Aparecida, que está aqui, faça que essa casa seja maravilhosa para o resto da vida. Ai, que lindo, Cacá. Que lindo. Eu quero abraçar você. Posso abraçar de novo? Pode sim. Ai, que gostoso, meu Deus. Obrigada por você ter vindo hoje, viu? Beijos pra mamãe, que a sua mamãe é linda. Igual obrigada. você. Doutora, muito obrigada. Foi um prazer grande. Voltem sempre e a gente vai lá visitar vocês também, viu? E você de casa, aproveita os contatos aqui do Instagram, Elo21Oficial. Que visita boa, não?